E aí, meus amiguinhos, mais um podcast Revalida. Estamos com a doutora Janete. A gente vai conversar sobre a aprovação dela no Revalida. Maravilhoso, feliz demais. Então vamos conversar e saber quais são os segredos para aprovar na prova do Revalida. Boa tarde, doutora, tudo bom? Tudo bem, Rafael. E você? Tudo maravilhoso. Fiquei muito feliz quando você falou que tinha aprovado, viu? Muito feliz mesmo. Imagina a minha felicidade. Me conta. Primeiro fala um pouquinho sobre você, de onde você veio, quando você se formou, quantas vezes você fez o Revalida. Conta um pouquinho da sua história. Ok. Então, eu terminei a faculdade de medicina no ano 2012. Eu estudei em Cuba. Daí eu vim para meu país. A verdade é que desde que eu estava na faculdade, eu tinha esse interesse de ir para o Brasil. Eu queria fazer a especialização lá. Então, só que eu não sabia muito, né? Quando eu cheguei no meu país, Bolívia, eu sou boliviana, aí eu comecei a pesquisar, perguntar. Eu tinha um amigo que eu conhecia que estava já morando lá, e ele falou: comece a trabalhar primeiro, e é por isso eu comecei a trabalhar aqui. E a primeira vez que eu tentei fazer o Revalida foi no ano 2017. A verdade é que foi casualidade que eu fiquei sabendo que tinha Revalida. Naquela ocasião, eu estava já, tinha planejado viajar para o Brasil para começar a fazer o processo de pegar a residência temporária para logo obter a permanente, né? Então, aí, justo coincidiu, as viagens, as datas das viagens coincidiam com a prova do Revalida. Então, aí eu fiquei sabendo 3 meses antes, né? Então, aí eu falei: eu posso pensar, de qualquer forma eu ia viajar para o Brasil, né? Aí, então, eu comecei a estudar. Eu não sabia nada do Revalida. Aí eu comecei. Eu tinha meu primo que estava estudando aqui em Bolívia. Ele tinha amigos brasileiros, então passou algum material para começar a estudar. Aí eu organizei, eu peguei as provas do Revalida. Eu não sabia estudar por perguntas, assim, nada disso, né? Mas eu sempre gostei, porque eu gostava de saber como eram as provas anteriores, porque, em geral, tende a ser a mesma coisa, né? Mais ou menos por aí, mesmo que não sejam as mesmas perguntas. Então, aí eu resolvi a maioria das provas anteriores do Revalida e comecei a estudar nesses 3 meses para essa prova. Eu consegui passar a prova de 2017, né? Então, aí eu fiquei feliz, porque logo essa felicidade foi diminuindo, porque a prova prática não chegava nunca. Então, no ano 2018, chegou a prova. Só que para aquela ocasião a gente já tinha esquecido muita coisa, né? Mais de um ano esperando a prova prática. E também tive problemas familiares, entre isso, uma doença da minha mãe. Então, a verdade, não teve muito tempo para me preparar e nem sabia como me preparar para uma prova prática. Então, eu estudei teoria, eu assisti na prática. Eu tinha um amigo que começamos a estudar, acho que 2 ou 3 semanas antes da prova, online também. A gente não sabia, era a primeira vez, né? Então, eu fui dar a prova prática no 2018. E não foi por muito. Naquela ocasião, eu acho que faltava 3,6 pontos para aprovar. E eu nem sabia bem o que era um recurso, como fazer um recurso, nada disso, né? Então, acho que eu não dei muita importância para o recurso. Eu lembro que o último dia eu fiz alguns recursos, aí pronto, deixei para lá. E quando eu vi o resultado, claro, ficou faltando acho que 2,6, 2,3 pontos para aprovar naquela prova do 2018. Então aí eu falei: foi um pouco, eu acho que a próxima vez vai dar certo, porque a próxima vez demorou demais. Naquela ocasião a gente tinha que repetir todo, né? Tanto a prova teórica quanto a prática. Então aí no ano 2020 eu fiz a prova teórica, eu passei de novo. E aí veio a famosa prova prática do 2020, né? Eu acho que foi o pior. Rafa, quando eu fui dar a prova prática, a prova foi
terrível para mim. Eu saí de lá assim, com uma decepção grande e também eu fiquei doente. Depois disso, eu comecei com sintomas e eu peguei Covid. E eu fiquei mal em Brasil, eu acho que quase morri lá. E então eu tinha vontade de chegar para o meu país, porque eu tinha que esperar, né, até minha PCR sair negativa e daí voltar para a Bolívia. Foi terrível, na verdade, que experiência. Que experiência maravilhosa, hein? Que experiência maravilhosa. Não, era para não voltar para o Brasil mais. Aí você, em 2020, você não aprovou. Você fez de novo em 2021 a prova prática. Agora já era direto a prova prática, porque agora você tinha 3 chances, né? Você aprovou em 2020, então tinha 2020 a prova prática, 2021 e 2022. 3 chances agora da prova prática, não era isso? Era, mas a segunda chance eu não tomei, eu não fui para fazer a prova prática, porque eu tinha muitas complicações. E saiu, o edital saiu, acho que não lembro bem se 2 meses antes. Foi um então, mês, 28 dias antes da prova. 28 dias. Então, aí não dava para me organizar no meu trabalho. Naquela ocasião, eu estava com muitas coisas, muitas responsabilidades que eu não tinha como deixar. Entendi. Então, eu pensei, né? Vou pular isso aí e vou me preparar para a próxima, que é a minha última chance. Então, e foi isso, né? Agora me conta, como foi que eu apareci nessa história? Como foi que você me conheceu? Então, na prova prática do 2017, que foi feita no ano 2018, eu fui para fazer a prova em Curitiba. E lá eu conheci uma médica peruana, enquanto a gente estava esperando, né, para fazer a prova. Comecei a falar com ele e todos ficamos amigas, estávamos em contato. O nome dela é Sílvia. E então, foi ela que falou quando a gente já se estava preparando para fazer a prova prática do 2022. Ela falou, tem aí um médico que está fazendo um curso, meus amigos falaram muito bem, a maioria dos que fizeram aquele curso passaram no Revalida, você não quer fazer? Aí ela passou o link de uma live, de uma das lives que você fez apresentando o curso de prova prática. Aí eu assisti aquele vídeo e eu fiquei pensando, né? Eu acho que 24 horas, 48, por aí eu fiquei pensando, analisando se eu ia tomar esse curso ou não. Então, aí, como eu vi isso e o que a minha amiga falou, eu vou tomar sim. Porque, assim, o que eu falei para mim mesma, né, é que nesse ano, nesta vez, eu vou fazer o Revalida por última vez. Eu não posso ficar perdendo meu tempo assim, pensando, né? E aí eu disse, então, como vai ser a minha última vez, eu vou me esforçar, vou investir meu tempo, também dinheiro, vou fazer tudo o que estiver nas minhas mãos para conseguir a aprovação. Agora, se não dá certo, é porque o meu caminho, Deus está falando que o meu caminho não está por lá. Eu vou tentar outra coisa. Então, é isso que eu... E quando apareceu você com o seu curso, assim, eu percebi, pelo menos, que tinha, assim, uma boa organização enquanto ao Revalida, porque eu já tinha visto outros cursos materiais, né? Eu nunca paguei um curso, mas eu tinha visto os materiais e a maioria não eram muito focados no Revalida, então aí eu tinha que ficar tipo selecionando os materiais que eu ia estudar e como estudar e tudo isso, porque não tinha material que era só para o Revalida. Então, aí quando eu percebi que seu curso era só voltado para o Revalida, aí eu decidi tomar esse curso de prova prática. Entendi. Agora vamos falar, já entendemos a história, como foi, aí depois a gente vai contar o final da história, né? Pelo menos o final para o Revalida. Agora eu quero saber algumas coisas em relação à prova teórica. Que dicas você daria, assim, já que você fez? Se você aprovou, todas as vezes que você fez a prova teórica, desculpa, você aprovou. O que você acha que é importante? O que você acha não? O que você tem certeza? Porque já aprovou várias vezes. O que é importante para fazer a prova teórica do Revalida? Quais são as coisas que você daria de dicas para quem vai fazer a prova teórica?
Então, Rafael, eu acho que uma das coisas mais importantes é conhecer a prova. Porque se você não conhece, então como vai estudar? Eu sempre pensei isso, né? Desde a primeira vez que eu comecei a estudar para o Revalida, eu peguei uma das provas para ver como eram feitas as perguntas e tudo isso. Inclusive, no ano 2020, eu soube que a banca mudou, né? Não foi a mesma banca que no ano 2017. Então, teve algum grupo por aí que passou uma prova de residência médica que era da mesma banca. Então, aí eu fiquei estudando e vendo essa prova, que foi a única que eu consegui daquela banca. E aí eu vi que o patrão e a forma de fazer as perguntas se repetiu na prova do 2020. Então, é muito importante saber como é feita a prova, a banca e tudo isso. Então, aí você sabe o que esperar. Porque, por exemplo, na prova teórica do 2020, eu percebi que tinha perguntas que eram, algumas dessas perguntas eram tão evidentes a resposta que até você ficava com essa dúvida. Eu acho que eles não podem estar perguntando isso, né? Não pode ser. E aí a gente errava, pegando outra resposta, achando que a pergunta era mais difícil do que parecia. Entendi. Então, aí a importância de conhecer. Entendi. Aí você aprovou. Chegou, foi fazer a prova prática, como você contou aí a história, e você se preparou agora fazendo o curso. O que você acha que, das outras vezes que você fez a prova prática, porque você passou várias vezes na prova teórica e fez a prova prática também várias vezes. O que você fez diferente nas outras vezes que você fez para essa última vez que você fez, que você aprovou? O que foi a diferença? Eu acho que uma das diferenças foi justamente o roteiro, né? Porque, assim, para a segunda prova prática que eu fiz, que é da 2020, eu até tentei, fiz meu próprio roteiro e tudo isso, mas na hora da prova, teve muita coisa que eu esqueci do meu próprio roteiro, né? E é porque eu acho que o problema foi que eu não tinha praticado muito. Eu praticava com um amigo, só que a gente praticava assim, em 10 minutos, e às vezes a gente pegava 12, 13, 14 minutos fazendo um caso só. Então, aí, duas coisas, né? Não teve a prática suficiente e não controlei bem o tempo. Então, na hora de chegar para a prova prática do Revalida, algumas situações eu fiquei sem tempo e outras eu não me organizei bem. Aí, quando eu fiz uma análise, eu vi que pelo roteiro eu poderia ter pegado mais pontos, né, do que eu peguei, porque eu esqueci. Entendi. Ou seja, o principal foi a falta do esqueleto. Sem o esqueleto, sem o passo a passo, é muito difícil fazer a prova, né? Sem saber esse passo a passo de perguntas. E outra coisa, e cada vez eles estão sendo mais criteriosos nas perguntas que você vai fazer. Agora, por exemplo, em 2022 caiu assim: perguntou 8 das 12. Aí tinha 12 coisas que era para você perguntar, e você tinha que perguntar 8 daquelas para poder pontuar. Você vê como eles fazem no Revalida, é bem interessante, né? Se você tivesse, qual dica você daria para uma pessoa que vai fazer a prova prática? Que você acha, ou dicas, né? Que são coisas importantes que alguém que vai fazer a prova prática tem que saber. Então, a primeira seria essa mesma, né? Ter bem praticado o roteiro. Por quê? Isso aconteceu comigo nas três provas práticas que eu apresentei. E se você chega para uma estação e você não sabe o que a banca está pedindo de você, tem estações que sim, é claro, e é só fazer, né? Mas tem outras que você não sabe e que eles estão esperando de você fazer. Então, aí você fica com, e o que eu vou fazer agora? O que eu vou falar? O que eu vou perguntar? Então, aí o roteiro ajuda muito, porque você começa, pronto, não sei o que eles estão esperando, eu vou começar com o meu esqueleto a fazer. Aí, onde eu encontrar um ponto onde ele... Você vai começar com o esqueleto e eles vão começar, o paciente, né, simulado, vai começar a falar, não consta, mas vai ter uma pergunta que você vai fazer que ele vai responder. Então, quando ele responde, você já sabe mais ou menos o que a banca está buscando de você. Mas
você não tem essa organização, vai ficar fazendo perguntas no ar de uma forma desorganizada e não vai conseguir encontrar o que a banca está perguntando para você. Então, eu acho que uma das coisas é porque o esqueleto é muito sistematizado, né? Vai lá, começa acolhimento, pergunta os dados do paciente, depois se apresenta, diz o nome e função, pergunta os dados da paciente, pergunta o motivo de consulta, pede cartão, pede sintomas, antecedentes, hábitos, exame físico. Então, não tem como nada fugir disso daí, né? Você vai perguntando e aí, como você falou, algum ponto desse, ele vai direcionar você. Quando você não sabe fazer, em algum momento, ele vai direcionar você para o que ele quer. Isso é muito importante, você falou. Quando você não sabe o que fazer, aliás, quando você não sabe para onde a estação quer levar, é muito importante você ter o seu roteiro, o seu esqueleto na sua cabeça para ir procurando. Então, a gente é catador de pontos quando a gente vai fazer a prova. A gente sai jogando perguntas, colhendo informações para poder ganhar o máximo de pontos que a gente pode ganhar de graça, né? E às vezes acontece também que você faz uma pergunta, ele diz não consta. Só que quando você vai olhar lá no padrão esperado, tinha que você deveria fazer a pergunta. Ele não respondeu nada. Não estava no script dele. Mas a pergunta era para ser feita. Você ganhou ponto por fazer a pergunta, mas ele não tinha resposta. Beleza, não tem problema nenhum, mas você ganhou o ponto por aquela pergunta. Doutora, me conte. Vamos falar um pouquinho sobre o curso lá que a gente fez, o curso do Tips Prova Prática. Eu gosto de aproveitar vocês, porque com vocês eu aprendo várias coisas que deram certo e que não deram certo lá na nossa estratégia. Então eu acho massa, porque a gente pode conversar sobre e aí eu entender melhor, na perspectiva de vocês, o que é melhor para quem vai fazer o curso. Então me conta, ó, o curso lá, ele é dividido em... E aí é legal porque a gente pode falar também de outras estratégias. Então, por exemplo, curso online de 5 semanas. Aí tem as mentorias, toda semana tem mentoria, e tem o módulo presencial. Basicamente são essas 3 partes. Para que serve um curso online com aulas e simulados, doutora? Na sua opinião, para que serviu para você? Eu acho que já nos ajuda a nos preparar, primeiro para o curso mesmo presencial e logo também para a prova prática em si. Assim, quando eu fiz o curso, quando eu fiz a minha primeira participação no curso online, para eu já ter feito 2 provas práticas, era para eu me desenvolver muito bem, né? Mas quando eu fiz a primeira participação, eu fiquei travada em algumas coisas. Assim, chegava um ponto da estação que eu não sabia o que falar, o que perguntar, mesmo que eu tinha já na minha cabeça o meu roteiro, já tinha praticado com meu amigo, mas não é a mesma coisa quando você está online e sabe que tem todas as pessoas que estão lá estão escutando, né? Então tem essa pressão também, então não é a mesma coisa. A verdade é que não. Então ajuda já a tirar esse medo e a conhecer em quais partes você está errando e precisa corrigir ou precisa praticar mais e tudo isso. Então essa parte da aula é muito importante já para começar a corrigir alguns erros que você tem no seu desenvolvimento. Entendi. Lá no módulo presencial, a gente tinha basicamente 3 partes. A parte dos procedimentos, que aí a gente treinava os procedimentos, a parte com os atores e a parte comigo lá embaixo. Para que serve a parte comigo lá embaixo, no seu aprendizado, para que serviu? E para que serviu os atores lá do curso? O que ajudou essas partes no seu aprendizado? Então, a parte que a gente fazia com você, eu acho que ajudava. Quando você não estava participando, escutar aos outros ajudava. Porque você pode aprender dos seus erros, dos erros dos outros, e também pode aprender do que os outros estão fazendo bem. Tipo, eu estava aí, você estava fazendo o roteiro com uma pessoa, e eu aí começava a pensar, né? Eu perguntaria isso, eu faria isso, então, aí tinha vezes que eu ficava pensando, eu acho que eu ficaria travada naquele lugar, não saberia o que mais dizer. Então, aí você vê uma outra pessoa consegue se desenvolver, então aí você pega essa dica, né? Pegar as dicas de outros, eu acho que é muito enriquecedor, ajuda muito para
para você se organizar melhor e falar assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e tudo isso, ajuda muito. Entendi. E já lá, a prática das estações, acho que ajuda demais, né? Porque como você fala, são atores que são muito parecidos com os do Revalida mesmo, porque você não pode ficar brigando com a banca nem nada, né? O roteiro está lá, os atores têm as suas respostas padrão, que eles vão falar se você pergunta e se não pergunta, ou perguntou de uma forma que eles não entendem, então eles não vão responder. E aí você tem que estar preparado para continuar com seu roteiro, com o desenvolvimento da estação, mesmo sem eles responder, né? Tem que continuar, não tem outro jeito. Então, no caso do Revalida, só 10 minutos, e você tem que fazer tudo. Então, não pode ficar aí, tipo, tentando continuar perguntando a mesma coisa até ele falar, porque provavelmente não está no seu roteiro, né? Entendi. Doutora, quando você chegou para fazer a prova, foi o que você esperava? Já foi do jeito que você esperava ou foi diferente? Foi totalmente diferente? A verdade é que, como era a primeira vez que eu fazia um curso, a minha única experiência fazendo provas práticas foram, de fato, as provas práticas. Então, não sabia bem o que ia acontecer no curso, né? Eu imaginava que seria parecido com a prova do Revalida, só que não sabia bem como ia acontecer. E, assim, para falar a verdade, quando eu cheguei lá, eu vi que a organização em si foi uma organização, eu poderia falar que foi uma organização simples, né? Não tem nada de complicado, de muita tecnologia, nem nada disso. E nunca mais aconteceu a mesma coisa, né? Não, nunca teve aí equipes assim é, muito atuais e nada disso, né? Então, no Revalida tem o básico e eu acho que no ambiente que a gente estava era a mesma coisa, só ter o básico lá. Entendi. Porque às vezes, como a gente começa a ouvir de outros cursos que custam muito dinheiro e tudo, às vezes a gente tem essa expectativa que precisa de muita tecnologia e muita coisa para conseguir aprender melhor. E a realidade é que não, né? Não precisa. Entendi. Pelo menos para o Revalida, não. Ou seja, você teve o contato com as coisas que foram necessárias para você aprovar na sua prova. Aquilo que foi importante, você viu lá no curso. É isso? Sim, Rafa, a verdade é que sim. Como eu te falei, a primeira impressão foi que a preparação do curso em si é simples e é como necessário. Quando eu fui indo pelas estações, tanto de manhã como à tarde, e eu vi que eu estava melhorando o meu desempenho ao realizar as perguntas, porque do primeiro dia para o último dia, o meu desempenho nesse sentido melhorou, o meu roteiro, o meu esqueleto melhorou muito, né? Então, eu acho que na prova prática tem o necessário para as pessoas que estão fazendo revalida. Entendi. Quando você chegou lá para ver o resultado, estava lá no início, no primeiro final da história, estava lá reprovada. E eu falei para vocês no curso que 80, 90% de vocês iam precisar fazer recursos para poder aprovar, porque a prova é mal corrigida. Eu sempre falei isso lá no curso. Eu disse, olha, não se preocupe, faça os seus recursos. Eu também passei por isso, não acreditei. Então, tudo isso eu contei para vocês. E foi o que aconteceu com vocês. Estava lá reprovada. O que foi que você sentiu? Quantos pontos você precisava que não tinham lhe dado e quantos pontos você conquistou depois dos recursos? Então, faltava 2,5 pontos para passar na prova. Aí, claro que não é uma boa notícia para ninguém, né? Porque é tipo assim, mais uma luta que eu tenho que fazer, mais uma expectativa que eu vou ter e até chegar aos resultados finais eu não vou saber se eu passei ou não passei na prova. E também fica essa preocupação, e inclusive o temor, porque já ouvi de pessoas que tiraram até 10 pontos com recursos, ou mais, inclusive.
E pessoas que precisavam de um ponto, ou menos de um ponto, que não tiveram aquele ponto com os recursos. Então, naquele momento, tudo podia acontecer. 2,5 pontos não era uma meta inalcançável, mas também poderia não dar certo. Então, ficava com esse temor, com essa dúvida. Né? E foi difícil, na verdade. Quando eu vi, foi até. Eu fiquei, inclusive, um pouco decepcionada, porque eu falei, eu nunca me considerei que não fosse muito boa estudante, sempre tentei me esforçar e aprender o melhor. E nunca, acho que nunca, até ir para o Brasil, nunca tinha experimentado o que reprovar. Então, a minha primeira é, experiência com reprovar foi no Brasil. Então, aí, inclusive, a gente começa a pensar, eu acho que o que eu di foi o que eu tinha para dar. E se não alcançou, então eu acho que não vai dar certo. E, tipo assim, coisas que a gente começa a pensar, né? E aí, logo eu fiz os recursos, vi a live que você fez. Eu lembro que eu peguei também outro curso, no desespero, outro curso para recursos. Aí eu acho que eu nem vi nem na metade daquele curso que eu comprei, mas algumas coisas que estavam nos roteiros de outras pessoas, tudo isso ajudaram para fazer meus recursos. E eu comecei a fazer os recursos e encomendei para o Senhor, né? Desde o começo eu sempre orei e falei assim para o Senhor que se meu caminho é por lá, Ele permita que eu aprove. E se não é, então eu vou aceitar e eu vou procurar o caminho que Ele tem preparado para mim. Então, aí, com essa fé e com essa esperança, eu fiz meus recursos. E depois, quando saiu o resultado final, a verdade é que eu não tive o valor para ver o vídeo. Eu estava com um amigo aí e eu primeiro abri assim, a página do INEP, do Revalida, e antes de sair o resultado, eu dei o meu celular para ele e aí eu falei, é você que vai falar se eu aprovei ou não. E quando ele falou que eu tinha aprovado e mostrou o celular para mim foi assim, uma emoção muito grande. Eu lembro que até chorei nesse momento, porque foi uma luta longa. Desde o ano 2017 eu tive que atravessar muitas coisas, inclusive o fato de não ter uma boa organização nas provas e tudo isso, e alcançar essa meta foi realmente uma benção, né? E no resultado final, eu precisava de 2,5 pontos, mas eu peguei 4,5 pontos com recurso. Entendi. Muito bom, muito bom. Na verdade, lhe devolveram, doutora. Não pegou, não, lhe devolveram. Os miseráveis corrigiram errado sua prova e não chegaram nem a lhe devolver todos os pontos que você tinha. Agora, você vê, né? Por que a gente faz essas lives? O meu principal intuito em fazer essas lives é fazer com que as pessoas elas vejam a experiência dos outros. Porque veja quantos anos de sofrimento você teve até alcançar o resultado. E hoje em dia é tudo mais fácil. Eu tenho certeza que lá em 2017, quando você começou, tudo era nebuloso, não tinha live, não tinha nada, ninguém falava sobre Revalida. Quando eu comecei, ninguém falava sobre Revalida. Era muito difícil você encontrar uma entrevista de alguém que aprovou para o cara dar o testemunho. Ninguém fazia isso, não. Eu lembro que a primeira entrevista que eu vi, eu achei fenomenal, porque aquilo me deu uma quintura no coração. Que ele disse, olha, é possível. Olha o cara falando aí, ele conseguiu, o cara deu as dicas, falou o que ele fez, e eu achei muito massa. Desde o momento que eu assisti aquela entrevista, eu tive vontade de fazer entrevistas com pessoas que aprovaram também, porque eu acho que isso ajuda demais. Aquilo me ajudou muito, me fortaleceu muito a esperança ver uma pessoa que tinha aprovado. E aí pronto, aí desde aquele momento eu não desisto de fazer entrevista com vocês, porque eu quero que esse sentimento que eu tive lá naquela hora, outras pessoas tenham. E você vê assim, ó, quando um aluno meu me fala, por exemplo, Rafael, eu estudei 1 mês, 2 meses e aprovei na prova teórica. Aí eu digo, olha que massa, tá vendo? Alcancei meu objetivo, que é dificultar o menos possível para esse cara, dar o caminho mais curto para o cara aprovar. Você viu lá no curso, a gente dá todas as dicas para você não ter dúvida, porque não é conhecimento. Conhecimento você já tem demais. Você é uma médica altamente capacitada, como todos os outros que vão lá para fazer o curso.
Se não fosse assim, não tinham aprovado na prova teórica. Então, todo mundo é altamente capacitado. Agora, o conhecimento não faz a você aprovar no Revalida. Você tinha conhecimento desde 2017. Você fez 2017, 2020. Foi um monte de sofrimento para poder passar. Mas por quê? Porque a prova do Revalida não avalia conhecimento. Então, o que a gente faz? A gente quer dar o máximo de dicas possíveis para encurtar o tempo, para que outras pessoas não sofram o que a gente precisou sofrer. Ó, quando eu fiz a prova, eu fiz 2020. Também já estava esperando há um tempo, né? Na verdade, eu esperei só um ano a prova, mas aí teve em 2020. Na verdade, em 2019 e 2020, né? Que eu formei em 2019. Aí esperei 2019, 2020. Só foi ter em dezembro de 2020 a prova. Aí eu esperei muito, aí ficava aquela expectativa, aquele negócio. O sofrimento era muito grande. Aí outras pessoas não têm que passar por isso, né? A cada 6 meses agora tem prova, tá bom demais. Então agora é só se preparar adequadamente que vai dar tudo certo. Doutor, eu quero lhe agradecer muito pela sua participação, pela sua presença aqui. Foi muito bom saber que você aprovou. Quero lhe agradecer. Eu sei que é difícil a gente parar para poder fazer entrevista. Todo mundo é muito atarefado e eu quero lhe agradecer pelo seu tempo. Outras pessoas com certeza vão assistir esse vídeo e vão se inspirar e vão melhorar muito por causa da sua experiência. E quero lhe parabenizar, porque passar no Revalida não é fácil, não. Você é uma vencedora e você conquistou um objetivo muito importante que você sofreu muito para poder conquistar. Então eu quero lhe parabenizar pela sua vitória, que é uma vitória, primeiro, Deus deu a sua vitória e também o seu esforço, né? Deu essa vitória. Amém. E quero lhe dar uma oportunidade para você falar suas considerações finais para a gente terminar a nossa entrevista. Ok, Rafa. Primeiro, o que você falou, né? Que é Deus quem nos dá a vitória. Eu acho que isso foi um ponto-chave na minha preparação e no meu caminho, porque provavelmente eu teria desistido se não fosse por Ele, né? E também o que você falou, nem sempre é conhecimento, Rafa. E eu percebi isso logo de fazer a segunda prova prática do Revalida. Eu falei, eu acho que assim não vai dar certo, eu tenho que fazer as coisas diferentes. Nesta vez eu estou procurando resultados diferentes. E eu preciso me preparar para fazer a prova, porque conhecimento não, ao Revalida, não é só conhecimento, você tem que aprender a fazer essa prova. E é assim, porque cada ano ele tem coisas novas, mas preparar já vai você com isso, né? De que você já está preparado para receber aquelas coisas novas na prova. Então é isso, Rafa. Sempre com Deus na frente e se preparar para aquela prova, que não sempre tem a ver só com conhecimento, é aprender a fazê-la. É lógico, doutora. Você, meu amiguinho que assistiu esse podcast, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar seu comentário. Papai do Céu abençoe todos vocês e nos vemos aí no nosso próximo podcast Revalida. Tchau.